acompanhando pela primeira vez, pode comentar aí que é a primeira vez que você também está nos acompanhando ao vivo aqui. Seja bem-vindo todos vocês à nossa transmissão da nossa reunião em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão meio frio hoje, meio calado, meio tímidos. É o frio e a chuva. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas. Livro das Crônicas dos Reis de Israel. Capítulo de número 17 e o versículo de número 7. Se tem alguém perto de você que não tem a Bíblia, hoje não teremos o telão, dá uma olhadinha se alguém não tem, deixa ele ler a Bíblia com você. Se for uma mulher, leia com a mulher, um homem, leia com o homem, para ficar mais fácil. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 17 e versículo 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te das malhadas e detrais as ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças nesse momento, eu quero te dar louvores nessa hora, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa noite iniciamos um projeto aqui nas quartas-feiras do ano da vitória. E nós cremos que o Senhor nos direcionará em tudo, irá fazer de nós mais crentes, mais fiéis para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. A história de Davi é uma história que, se nós fôssemos decorrê-la de forma mais minuciosa, dariam vários sermões aqui. Mas eu quero pegar um ponto sobre a vida de Davi, que é o ápice da vida de Davi, estava neste momento aqui. O ápice dele como rei, o ápice dele como governante. E Davi até hoje, na cultura judaica, ou até mesmo em Israel, é uma das figuras mais respeitadas na questão do Antigo Testamento. Um dos personagens mais vibrantes e mais lembrados quando se trata principalmente do período monárquico em Israel. Vejo aqui um Davi que chega a um estado, ou um momento da sua vida, em que ele já era velho, em que agora se instaurara ou se implantara em Israel o chamado período de paz. As guerras já não eram um período de muitas guerras, já não era mais um período de grandes afrontas, até porque o exército de Davi já era aqui um exército bem consolidado, bem respeitado. Quando você lê um pouco sobre o exército de Davi, quando você lê acerca dos valentes de Davi, você tem homens, que um homem sozinho já chegou a lutar com 300 homens. Homens assim que eram diferenciados, que era a cara do seu rei. Porque a história de Davi começa lutando com Golias, começa assim, em destaque, é óbvio. Só que interessante que quando, nesse ápice todo, há um intento, no capítulo 17, no início, quando você lê, há um desejo no coração de Davi de construir uma casa para Deus. Há um desejo no coração de Davi de construir
Isso é de forma até honrosa, porque o que Davi sempre fez para o Senhor foi honrá-lo. E a preocupação de Davi era qual? Eu estou aqui em casa luxuosa e a arca de Deus está numa tenda. A tenda, quando Deus ele programou, ou o tabernáculo, que era nada mais, nada menos que uma tenda, Deus programou, por quê? Porque o povo estava no deserto. O povo não tinha moradia fixa. Então a tenda era algo móvel. Agora, no período de Davi, essa tenda, ela já estava em local fixo. Já era uma terra que haviam conquistado. Já era um momento em que Deus havia consolidado toda a conquista da terra de Israel. É interessante que a terra que Davi conquista, a saber, Jerusalém, que nós chamamos de Jerusalém, era chamada terra do Jebus, ou dos Jebuseus. Os Jebuseus, para vocês terem uma ideia, eles foram o único povo que Josué não conseguiu conquistar. Olha que interessante. Jerusalém, que é essa terra, que é a cidade de Davi, quem conquistou ela foi Davi. Josué não conseguiu conquistá-la. Ninguém conseguiu conquistá-la, nem Josué, nem no período dos reis. Foi Davi, 500 anos aproximadamente depois, que o povo entrou na terra prometida, que Davi conquistou a terra dos Jebuseus. E é interessante, essa terra, isso é um pouco de geografia e também de teologia bíblica, e é o interessante que o que ocorre quando Davi conquista aquela terra, Davi não conquista ela por cima, Davi conquista por baixo, pelas fontes de água. Aonde entravam as fontes de água, foi por lá que Davi e o seu exército conquistou aquela terra. Mas, ok, de todas as conquistas de Davi, ele fala com Natã: Natã, eu quero construir algo suntuoso para Deus, algo grande para Deus. Eu quero construir para ele uma casa, para que a arca, que agora haviam trazido a arca de volta, há anos que a arca simbolizava a presença de Deus, eu quero colocar a arca em um lugar honroso, porque é um tempo de vitória, é um tempo de conquista, e nesse tempo nós não podemos deixar Deus de lado da nossa história. Mas o que me chama a atenção é que primeiro, Deus não permite Davi construir o templo, que foi chamado posteriormente do Templo de Salomão. Deus não permite, porque Deus vira para Davi e diz: Davi, a sua mão está suja de sangue, será o seu sucessor que vai construir esse templo. Deus permitiu, Davi, ele faz o projeto do templo, Davi, ele levanta todos os fundos, ouro, prata, tudo ele levanta para a construção do templo, só que Deus não permite ele construir. Só que tem uma coisa, irmãos, o que eu quero, depois dessa introdução, que eu quero refletir com os irmãos aqui essa noite. Foi como que Deus via Davi. Interessante que quando Deus vira para Davi para falar alguma coisa, quando Deus manda o profeta Natã chegar para Davi e dizer: Davi, o Senhor mandou te dizer o seguinte, o Senhor mandou dizer para ele, disse assim: Davi, eu te tirei de trás das ovelhas malhadas e te dei um nome como o nome dos poderosos da terra, ou dos homens importantes da terra. Interessante notarmos aqui que a gente acha que Deus está nos vendo depois que a gente faz alguma coisa para Ele. A gente acha que Deus está percebendo a gente somente depois que os outros estão nos vendo. Não. Antes que ninguém te visse, antes que ninguém investisse em você, Deus já havia te visto. E Deus já havia te chamado. Você não entendeu. Antes que alguém percebesse o seu talento,
antes que alguém te percebesse, Deus já havia te visto. E sabe o que é mais interessante? Que Deus tirou Davi de trás das ovelhas para ser rei. Deus tirou Davi de trás das ovelhas, de um cuidado que a sua cabeça agora vai lá em 1 Samuel, você pode ler depois, pode ir anotando para você ler depois, em 1 Samuel capítulo 16, você vai perceber que Davi, ele não estava em posição de honra da família. Ele não estava em condição de honra, ele era o preterido de tudo. Inclusive, quando Samuel chega para falar acerca que na casa de Jessé havia um rei, Jessé chama todo mundo, mas chamou Davi de imediato? Não. Passa Eliabe, Abinadab, passa Samar, passa os demais irmãos, passam 6 irmãos, e o Senhor só diz uma coisa para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração do homem. E Samuel vira para Jessé e diz: Jessé, acabaram-se os filhos. O que Jessé diz é o seguinte: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Parecia que somente somos vistos por Deus quando o homem nos vê. Não, meu irmão. Deus te vê antes que o homem te veja. Deus te chama antes que os homens te chamem. Quando Deus te chama, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, o importante é que Ele te chamou para ser uma bênção na presença dEle. Sabe o que isso aqui me faz preocupar muito nos nossos dias de hoje? É a valorização pelo utilitarismo. Isso é tão preocupante, em que a gente se sente um crente melhor somente quando a gente é útil. Irmão, tem hora, meu irmão, olhe bem para mim aqui, e eu vou te dizer uma coisa: tem hora que você não vai ter muita utilidade. Pastor, misericórdia, você está me chamando de inútil? Sim, vai ter hora que você vai ser inútil. Pastor, misericórdia, na hora que você estiver internado, você vai fazer o que aqui na igreja? Vai ter uma hora que você vai estar trabalhando em horários que não tem como você fazer nada aqui na igreja. Quando eu digo não que você é inútil pelo processo. E é nessa hora que um tanto de gente entra em confusão, porque a gente acha que somente quando a gente está fazendo alguma coisa na igreja que a gente tem valor para Deus. Você pode ter valor para um tanto de gente, até mesmo para o pastor, mas para Deus não. Quando ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Quando ninguém está pensando em te honrar, Deus já preparou um tempo para te honrar em nome de Jesus. E isso aqui, Deus, uma outra coisa que me chama a atenção, que Davi estava focado no final do processo da vida dele. Só que Deus estava mostrando Davi, não era onde ele chegou, mas por onde ele passou. Porque por onde ele passou, que fez ele ser quem ele era naquele momento. E pelo que Davi passou? Primeiro, teve que sair de trás das ovelhas malhadas. Uma das coisas que me implica, meu irmão, são as pregações triunfalistas que de vez em quando a gente escuta. E dentre elas, eu vou usar expressões que você já deve ter ouvido. Alguém dizendo assim, que Davi estava atrás das ovelhas, tocando a harpa, e dizendo: Deus um dia vai me tirar daqui, Deus um dia vai me colocar para ser rei em Israel. Você tem certeza que Davi algum dia cantou, tinha ideia que ia ser rei em Israel? Eu duvido. Agora, por inferência, eu tenho certeza que ser pastor de ovelhas para Davi não era um fardo. Por quê? Eu tenho certeza. Você ia fazer uma poesia bela da tua vida, uma fase da sua vida que te fez sofrer? Você ia fazer igual Jó, que seja arriscado o teu livro o dia em que eu nasci. Você não queria nem lembrar daquilo.
Tem coisas que você não quer deletar da sua vida? Tem coisas que você não quer pensar o mínimo na sua vida? Mas é engraçado que Davi não fez assim. Por que não fez? Porque ele tinha prazer. Salmos de número 23. Quem escreveu o Salmo de número 23? Quem escreveu o Salmo de número 23? Os Salmos do pastor. Você acha que alguém que tinha trauma de algum lugar ia criar um dos salmos mais bonitos da Bíblia? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me leva às fontes de águas. Ele faz toda uma poesia, algo bonito, porque ele inverte a situação. Sabe o que eu infiro com isso aqui, meu irmão? Se Davi tivesse morrido cuidando de ovelhas, ele teria morrido feliz. Você quer um tempo de vitória de Deus na sua vida? Você quer um tempo de bênção de Deus na sua vida? Valoriza o momento em que você está vivendo. Valoriza o lugar em que você está. Faça o melhor aonde você está. Honre ao Senhor aonde você está. Ah, pastor, mas eu estou levando água para o... Honre esse momento. Os homens podem não estar te vendo, mas aquele que te vê no oculto, ele está contemplando o teu coração e a tua vida em nome de Jesus. Eu ouvi uma narrativa ou um testemunho, pela fala, é um pastor daqui de perto, eu não vou citar o nome dele, que eu não tenho certeza se é ele, mas diz esse testemunho que esse pastor, ele, pastor de uma grande igreja, de milhares de membros, ele estava passando no meio do corredor da igreja um dia. Uma irmã da igreja pegou ele pelas mãos e virou para ele e disse assim: assim diz o Senhor, eu te vi no dia dos pombos. Só falou isso com ele. Diz que o pastor desabou a chorar. O pastor chorou. Sabe por quê? Porque o dia dos pombos fez ele voltar quando ele tinha 6 anos de idade. Sabe o que ele fazia? Ele pegava os pombos machucados do bairro e cuidava dos pombos. Ele cuidava dos pombos, ele gostava muito e recuperava os pombos. Até que um dia um homem chegou para ele e disse assim: fulano, me vende esses pombos. Ele disse: não vendo esses pombos. A sua família está passando necessidade. Você precisa de dinheiro. Eu disse: eu preciso de dinheiro, mas eu não abro mão de cuidar dos meus pombos. São eles que eu cuidei, são eles que eu recuperei e não tem preço para vendê-los. Sabe por que ele entendeu? Deus viu ele naquele dia. Deus viu ele naquele dia. Deus viu esse que cuida de pombos. Esse que cuida de coisas tão pequenas é o mesmo que vai cuidar das minhas coisas. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Meu irmão, sabe o que é isso? A gente quer fugir dos processos. Deus lembrou Davi só de uma coisa. Deus lembrou ele primeiro de onde ele foi tirado. Você lembra de onde Deus te tirou? O melhor momento da nossa vida é o lugar de onde Deus nos tirou. Se Deus te tirou de lá, Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Segundo, Deus começou a lembrar de Davi de que eu fui com você por onde você passou. Inimigos se levantaram. Se levantou grandes fúrias, grandes coisas se levantaram contra você. Mas eu prevaleci contra todos eles na sua vida. Todos eles se levantaram. Todos se levantaram, inclusive o próprio sogro. Hoje estava lendo minuciosamente a história de Davi, principalmente com Saul. Como que Saul perseguiu Davi. Como que Saul armou tudo para matar Davi. Como que ele armou em festas solenes para matar Davi. Mas em tudo Deus livrou a vida de Davi, em tudo Deus guardou a vida de Davi, em tudo Deus foi com Davi e deu a ele um nome como um dos grandes nomes da terra. Só que tem uma diferença. Deus estava dizendo para Davi que Deus colocou Davi para pastorear o povo dele. Todos os grandes da terra que se conheciam, vão pegar o exemplo dos egípcios,
dos etíopes ou dos assírios, desse povo que era o contemporâneo de Davi, todos os reis eram tidos como deuses. Todos esses reis eram adorados. Deus virou para Davi e disse: coloquei você para ser pastor do meu povo, para cuidar do meu povo. Não coloquei você para ser Deus do meu povo, porque Deus só existe um. Você é pastor desse povo. Você foi colocado para servir esse povo. A vida de Davi, ela faz a gente pensar, meus irmãos, que os processos em que nós passamos são eles que moldarão o nosso caráter para estarmos aonde Deus tem preparado para que estejamos lá. Sabe quanto tempo, desde a unção de Davi, quando ele foi ungido rei, quando foi tirado do pasto, sabe quantos anos que demorou para Davi ser rei em todo Israel para cumprir toda a palavra de Deus? A gente às vezes lê a Bíblia e acha que o negócio aconteceu no outro dia, acha que o negócio aconteceu na outra semana, ou no outro ano. Para que Davi reinasse em todo Israel, demorou 17 anos. Que isso, pastor? Você acha que o processo das coisas são rápidos? Você pega a história de Davi, esse homem fugiu muito, meus irmãos. Davi, ele fingiu até de doido, para quem não sabe disso. Davi teve uma hora que fingiu até de doido para não morrer. Babou pelos canos da boca. O cara passou por apuros. E quando Davi começa o exército, sabe qual que é o exército que Davi começa com ele? Homens amargurados, homens endividados, homens de baixa estima. Davi começou o exército com 200 homens desse jeito. O exército que Davi começou com ele foi esse. Só que Deus lembrou Davi: eu estive com você. Em todo o processo da sua vida eu estive com você e eu trabalhei por você para que através de você fosse uma bênção onde quer que você passasse. Um último ponto. Dos versículos 11 a seguir, o Senhor fala com Davi uma coisa que muitas vezes nós estamos nos desapercebendo hoje. Qual é o legado que nós estamos deixando para as próximas gerações? Não estou falando aqui para pastor, não estou falando aqui para líder, estou falando aqui para gente. Estou falando para pessoas. Se alguém estivesse olhando para você hoje, qual é o exemplo maior que você está dando para ele? Deus, ele chega para Davi e mostra para Davi que Davi, fala assim: Davi, não precisa de fazer tudo para mim, não. Sabe por que Deus não deixou Davi construir o templo? Assim: Davi, você não tem obrigação de fazer tudo. A geração que vem depois de você tem que continuar a visão. O seu filho, os seus filhos, porque ali Deus estabeleceu com Davi que seria a dinastia dele que daria sucessão ao reinado de Israel. Eles têm que carregar a mesma visão que você tem. E o maior desafio como pais, como mães, é passar esse legado para a nossa posteridade, para aqueles que venham depois de nós, para fazermos eles entenderem através da nossa vida o quão importante é andarmos com o Senhor. Davi, ele vive no ápice da sua vida com Deus, como rei, como conquistador. Só que Deus, em momento algum, vira para Davi e fala assim: Davi, poxa, você se tornou melhor do que eu pensava. Não, Deus virou para Davi e disse: foi eu que te fiz ser quem você é. Foi eu que te tirei de trás das ovelhas malhadas e te dei um nome como o dos grandes da terra.
Queridos irmãos, eu não sei aonde Deus quer te usar e aonde Deus vai te usar, mas uma coisa eu sei: a Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre. Que nesse ano de 2022, seja de fato um ano de vitória na sua vida, seja um ano de conquista na sua vida, seja um ano de renovo, seja um ano em que verdadeiramente seremos moldados conforme a imagem do Senhor. Muita coisa, mas serão os processos que te darão as prerrogativas de serem as pessoas que Deus quer que você seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. E os processos, só lê a história de Davi, só lê a história dele, os processos que fizeram ele se tornar quem ele se tornou de verdade. E o processo que nós passamos é que vai nos tornar a imagem do nosso Senhor, que vai nos tornar homens e mulheres que vão refletir a glória de Deus através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar neste momento. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Nesse ano, eu quero perguntar aqui, quem tem sonhos aqui, levanta sua mão bem alto. Quem tem sonhos? Todos nós temos sonhos.